Quiz C++, questão 249. De acordo com o padrão C++, qual é a saída deste programa? Então é um programa que tem apenas um include da biblioteca de input e output, e ele declara um número inteiro chamado A e atribui a ele o valor do caractere 0 e não do número 0, não do inteiro. Repare que ele está passando o caractere. E logo abaixo ele declara uma referência constante de um char chamado B apontando para o A. E logo em seguida ele exibe o valor do B na tela, ele incrementa o valor de A e ele exibe novamente o valor de B na tela. Então a pegadinha aqui dessa questão, que inclusive foi marcada como dificuldade mais difícil no caso, é saber se a pessoa vai achar se o valor de B vai ser alterado quando o A for alterado. Afinal, o B é uma referência para o A. Então, em teoria, a primeira coisa que a gente é compelido a pensar é que o B vai ser sim alterado quando o A for incrementado. Só que tem um porém aqui, como sempre, né? A questão é que o que foi declarado o A, ele é um inteiro, ele é um int, e o B ele é uma referência constante para um char. Ou seja, a referência é constante, mas o char não, o char pode mudar. Né? Então, mesmo assim, a pessoa pode pensar, mas não pode alterar então o B, porque o char é variável, conste a sua referência. Bom, a questão é que não existe uma conversão direta de inteiro para referência de char const. Não tem como fazer essa conversão direta. Ela não é uma referência compatível. Então, quando é declarado este referência B aqui, o valor A, que ele é um L-value, né, um L-value, ele passa a ser temporariamente como um R-value. Por que ele é um R-value? Porque não dá para você, como não dá para converter uma referência de um int para uma referência de char, então o padrão do C++ diz que neste caso o B não vai receber uma referência do A em si, mas ele vai receber apenas uma cópia temporária desse A. Então ele não vai mais estar apontando de fato para onde o A estava apontando. Ele vai ser um novo endereço de memória com um novo valor separado. Então quando você alterar o valor de A, o B não vai mais ter essa referência original do int A, ele vai ter referência da cópia do A que foi passada aqui. Portanto, as duas vezes que você chamar o stdout cout para o B, vai ser chamado o mesmo valor, porque o B não foi alterado. Quem foi alterado foi o A aqui, mesmo ele sendo uma referência, mas ele não é uma referência para o A original, e sim para um R-value temporário que foi criado, cujo valor também é o mesmo de A, ou seja, 0 em caractere no caso. Se fosse, por exemplo, declarado como int, seria exibido 48, é o ASCII para o número 0. Então nas duas vezes vai imprimir 0. Então vamos a uns exemplos de código para fixar melhor o que aconteceu aqui. Eu copiei o código lá da 249 e se eu compilar ela e executar, mostra o 00, beleza. Mas e se o B fosse declarado, por exemplo, como uma referência de um int, já essa conversão seria possível, ou seja, você pode converter um inteiro para uma referência constante de um inteiro. Então, você pode ver que ele exibiu primeiro 48 e depois 49. O valor modificou nas duas, porque na primeira vez, quando ele foi declarado, ele já pegou a própria referência do A, ou seja, ele está apontando para o endereço de memória onde está o A. Por isso que quando eu alterei o A aqui, o valor de B foi alterado, e na segunda vez ele mostrou 49. E por que mostrou 49 e não 0? Porque ele está exibindo ele como um inteiro, ou seja, o valor na tabela ASCII desse caractere 0, e depois quando ele foi incrementado, foi para 49. Da mesma maneira, se eu declarasse o A como um char e voltar à definição do B original, que era char, e compilar de novo e executar, o valor do B foi alterado também, de 0 depois foi para 1, porque da mesma maneira é possível você fazer uma conversão de char para
const referência constante de char. E assim B vai passar mais uma vez a apontar para o endereço de memória do A, e assim ele vai pegar o valor que está lá naquele endereço de memória. E essa é a questão de hoje.